Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E o nosso convidado de hoje é o senador da República pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro. Senador, muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui no Diário do Poder. Cláudio, Débora, sempre muito oportuno falar com jornalistas e do programa de vocês, muito qualificado. Muito obrigado pela presença. Eu queria começar a nossa conversa aqui nessa semana de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou um pedido de cassação do senhor. E eu queria saber, ainda há juízes em Curitiba? Isso foi excelente, né? Eu digo que o ponto mais importante da semana não foi tanto a preservação do meu mandato. Claro que, pessoalmente, para mim interessa e para os quase 2 milhões de eleitores que votaram em mim. Mas esse clima político tenso do Brasil, nessa polarização exacerbada, o que a gente viu foi um julgamento impecável, técnico, né? Foi um 5-2, mas com votos muito sólidos dessa maioria que se formou. E eu fiz questão de lembrar, olha, há um farol para a independência da magistratura brasileira. E essa expressão é a expressão clássica, né, da independência dos magistrados, que remonta a uma história lá do Frederico o Grande, e uma suposta disputa com o moleiro, um moinho nas imediações da propriedade dele. Diz que a história não é bem verdadeira, isso não aconteceu, mas acabou virando aquela... né? Vale aquele ditado entre o fato e a lenda, fique com a lenda. Exatamente. Então, acho que foi o fato mais marcante, sabe? E eu fiz questão de frisar isso no meu pronunciamento. Mais importante até do que a preservação do meu mandato é o tribunal demonstrar independência vinculado apenas à lei. Senador, o senhor disse que foi exatamente a sua primeira frase, né, na coletiva em que comentou o resultado do julgamento lá em Curitiba. E a pergunta que eu faço, que o seu grande desafio está por vir ainda, né, que será aqui nos tribunais superiores sobre esse mesmo assunto. E aí eu gostaria de saber, ainda há juízes em Brasília? Não, certamente. Eu tenho tratado esse assunto com muita tranquilidade e serenidade. Claro que ninguém gosta de ter aí o mandato impugnado e ter que discutir isso em juízo, até porque a gente sabe que foi feito ali tudo certinho. Mas o que eu ouvia muito zum, muita fofoquinha, muitas antecipações de julgamento, pessoas até com uma falta de respeito à população do Paraná se colocando já como candidato numa eleição suplementar. E eu sempre disse, né, para o meu pessoal, para minha família, para minha equipe, vamos com calma, com serenidade, que as coisas... a razão está do nosso lado e vamos aguardar, a gente sempre espera um julgamento técnico. Uma outra frase que marcou muito o seu pronunciamento foi a de que numa democracia os opositores não têm que ser eliminados, eles têm que ser convencidos. Foi esse o sentimento que o senhor experimentou durante os meses que anteciparam o seu julgamento, que havia um sentimento de tentar eliminar o seu mandato? Certamente, existe um interesse atual, que eu sou oposição a esse governo, e existe, infelizmente, esse desejo de vingança que vem desde a época lá da Operação Lava Jato, e o próprio presidente Lula nunca escondeu, né? Ele inclusive declarou isso em entrevista. Então acaba gerando um clima, e essas ações acabam se aproveitando desse clima para tentar eliminar um mandato que é legítimo de um opositor ao governo. E não sou só eu, tem outros senadores também que estão ameaçados, vê o caso do senador Jorge Seife, que deve ser julgado em breve pelo TSE, tem outros senadores da oposição que nós sabemos que respondem a ações ainda perante os tribunais lá dos estados. Então, assim, que tipo de país que a gente quer construir? A gente está numa democracia realmente liberal, a gente tem a oportunidade de divergir, e divergir sem ter o risco de ser eliminado. Então são coisas que transcendem até as situações específicas individuais, e fiz questão de frisar naquele meu pronunciamento que a oposição tem o direito de existir, e eu espero que o julgamento do TRE do Paraná, além de ser esse farol para a independência da magistratura, também sirva como um alento para os meus colegas, né, para que eles também vejam, olha, nós temos a chance aqui de persistir, porque a oposição de hoje pode ser a maioria de amanhã. A maioria tem que pensar nisso também. E a democracia é aquele jogo no qual você não tem inimigos, você tem adversários. Essa ideia de amigo, inimigo na política é coisa de totalitarismo, é coisa de Carl Schmitt e tal, que a gente não concorda.
Senador, em relação, a gente está nessa semana onde o presidente Lula vetou o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, com ampla maioria no Senado, inclusive foi 62-2 a votação, se eu não me engano, que ele veta o fim das saídias. Como é que o senhor vê essa decisão do presidente? Um desastre, né? O que nós temos apontado é que o governo federal não tem política de segurança. Tá? Isso é demonstrado pelas estatísticas do número de projetos de lei sobre o tema segurança pública enviados pelo Poder Executivo ao Legislativo desde o início desse governo, que é 0. Não caminhou nada. Não tem política. E aí, quando o Congresso faz alguma coisa, vem lá o presidente e veta o ponto central do projeto. Veja, nós discutimos esse projeto, amadurecemos no Senado, até alteramos um pouco a proposta da Câmara para manter a possibilidade da saída do preso temporário, quer dizer, a saída temporária do preso para cursos de educação e para o trabalho, que é o preso do semiaberto. Colocamos lá uma ressalva, que acho que é importante, Cláudio, que o condenado por crime hediondo ou praticado com violência contra a pessoa, esse não pode sair, mesmo para trabalho e para educação. Mas mantivemos a atividade ressocializante de educação e de trabalho. Foi até uma emenda minha que ajudou a destravar esse projeto da saidinha. Aí daí veio o presidente e com esse discurso de que é uma medida de populismo penal e simplesmente veta. Para mim foi um tapa na cara, não no Congresso, mas principalmente das vítimas e da sociedade. Esse projeto é evidente que ele não resolve o problema da segurança pública no país, mas não tem nenhuma medida sozinha e isolada que resolve. Mas é um passo na direção certa. E, a meu ver, o governo mais uma vez decepcionou. Agora, se não vai ajudar na segurança pública, pelo menos podia não atrapalhar. Eu participei de uma entrevista recente com o procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, do Rio de Janeiro, no programa Jornal Urgente da TV Band News, da Rádio Bandeirantes, e ele deu uma informação que me deixou com a cara no chão, porque eu não sabia. Quer dizer, eu tenho a desculpa de que não sou do ramo, né? Não tenho formação jurídica. Mas ele disse que não há nenhum estudo acadêmico, nenhum levantamento, nenhuma pesquisa, nada que autorize a fantasia de que a saidinha, de alguma maneira, favorece a ressocialização ou a recuperação do preso. É isso mesmo? Nós precisamos ter fala-se muito, né, na política baseada em evidências. E, de fato, não existe um estudo dessa espécie. O que nós levantamos ali no Senado, fizemos audiência pública, é que uma boa parte dos presos que saem nos feriados, ele não volta. No Paraná, nós colhemos dados, para ficar um exemplo aqui, no ano novo, de 2022 para 2023, 14% dos presos não voltaram. E aí você tem que mobilizar a força policial para recapturar os foragidos, que poderiam estar fazendo outra coisa. Mas o Estado colocou essas pessoas em liberdade e eles não retornaram. Parte deles ainda comete crimes. O que é importante é manter, a meu ver, a atividade ressocializante, como a educação, ali o trabalho. E o ponto principal, Cláudio, é que nesses casos o juiz faz uma análise mais pormenorizada, mais individualizada. O grande problema da saída no feriado é que os presos saem a centenas e aos milhares. Não tem como exigir do juiz que faça uma análise individual de cada um deles, porque numericamente é muito grande. Enquanto que para a educação e para o trabalho, o preso, ele sai temporariamente, mas ele já sai com uma atividade. Então, para ele jogar aquilo fora, é um pouco mais complicado. E o juiz já teve a oportunidade de fazer uma análise individual para ver se aquele preso tem condições de sair ou não. Claro que às vezes se equivoca, erra também a decisão judicial. O preso que sai a trabalho, eventualmente pode não voltar ou cometer novos crimes. Mas não é aquela saída, como se diz, abaciada. Né? E realmente não existem evidências, provas, não tem como você demonstrar que isso de fato permite ter um impacto na ressocialização. Agora, a gente observa assim, os argumentos dos defensores da manutenção da saidinha e de outras medidas que favorecem os criminosos que a sociedade consegue meter na cadeia, que é uma minoria, né, na verdade. Uhum. Um dos argumentos é de que é um direito dos presos visitar as famílias.
Isso poderia ser levado um pouco a sério se a gente não tivesse a memória na memória assim, muito presente, né? Crimes, por exemplo, de feminicidas, que matam as mães dos seus filhos, né? Ou daquela menina lá em São Paulo que matou os pais e tinha saidinho do dia dos pais, do dia das mães, ou Nardoni que matou a filha. Então, de que família o ministro da Justiça que defende essa ideia, por exemplo, pensa, né? Mas eu queria saber o que é que o senhor acha desse argumento, assim, dessa questão mais um direito da família do que propriamente do preso, alguma coisa dessa natureza. Não, as coisas não funcionam assim, tanto assim. Se fosse real essa proposta, então que o governo propusesse que os presos com familiares, né? E muitos desses presos não têm mais uma família constituída para visitar. Muitas vezes são indivíduos jovens e solteiros. Mas, de todo modo, eu creio que a lei ali tem que estabelecer limites. Fixar direitos para os presos, precisa sim, e a ideia é sempre acreditar na recuperação humana. Por isso que você tem as atividades lá de ressocialização. Agora, isso não significa que qualquer atividade deve ser liberada, porque o grande problema que nós temos hoje é a impunidade. É difícil você investigar crimes, descobrir os criminosos, provar a responsabilidade, obter a condenação, mas aí quando você chega nessa fase, a execução da pena tem que ser efetiva. Um exemplo, né, aquele caso do assassino da Daniela Pérez, que já faleceu, então dá para falar um pouco mais livremente, lá o Guilherme de Pádua. Ele ficou preso 7 anos por um assassinato. É muito pouco tempo. Não estou falando em pena de morte nem nada, eu sou contra a pena de morte, né? Tem países que têm, mas tem países que têm prisão perpétua para esses casos ou uma prisão mais alongada. 7 anos, a meu ver, é ridículo. Um ponto positivo dessa lei, graças a Deus o governo não vetou, também se vetasse sabia que ia cair, que acho que até a mudança mais importante do que a questão das saidinhas é exigir, para que haja progressão de regime de cumprimento de pena, o tal do exame criminológico. Porque qual que é a ideia? Você começa a cumprir uma pena em regime fechado, vai para o regime semiaberto e vai para o regime aberto, que é praticamente liberdade total. Agora, para o preso progredir, não pode ser um direito automático. A ideia tem que ser assim, ele está apto a ir para um regime no qual ele vai estar mais próximo da liberdade e pronto para a ressocialização. Então, são questões importantes. Que tipo de crime que ele praticou? Está arrependido? Tem perspectivas realmente de se reinserir na sociedade? Claro que esse exame criminológico também não é uma bola de cristal. Ele tem as suas falhas. Mas é importante ter essa avaliação, como a gente vê até em filmes, muitas vezes norte-americanos, que tem uma comissão dentro do presídio que decide se pode ser colocado em liberdade antecipadamente. Tem preso que não pode. Tem preso que não se ressocializou, um assassino. Se ele não se arrependeu, por que ele vai caminhar para um regime semiaberto ou um regime aberto? Aí, se ele pegar 30 anos de prisão, tem que ficar 30 anos no regime fechado. Então, nós perdemos um pouco essa noção ao estabelecer na nossa lei que apenas o bom comportamento na cadeia e o tempo cumprido davam o preso o direito de progredir de regime. Isso é errado. Eu fui juiz do Presídio Federal de Catanduvas, o primeiro Presídio Federal de Segurança Máxima do Brasil, e lá nós tínhamos lideranças do crime organizado. Todas elas tinham bom comportamento na cadeia. Algumas delas comandavam o crime lá de dentro, né, por mensagens e tal, mas era difícil de apanhar. Mas dentro da cadeia, o bom comportamento era a regra, porque eles sabiam que queriam progredir de regime. O que a gente fazia? A lei não previa isso, mas tinha uma jurisprudência do Supremo que permitia que a gente demandasse o exame criminológico. E a gente pedia que se fosse feito o exame criminológico, aí eu fazia uma avaliação, olha, aqui há indicativos de que ele mantém o vínculo com a organização criminosa. Por que o Estado brasileiro, nessa condição, vai tirar o indivíduo do regime fechado para colocar no regime semiaberto? É como cometer um suicídio, né? Então, em boa hora, a lei veio mudar isso, graças ao Congresso, porque o governo também era contra, mas não teve coragem de vetar esse ponto.
Senador, hoje nós ouvimos a declaração de um dos líderes do governo admitindo que um dos motivos do veto do presidente foi um sinal à sua oposição. E a gente já sabia que havia uma especulação sobre esse veto, justamente em virtude do seu protagonismo e do protagonismo do senador Flávio Bolsonaro sobre a questão das saidinhas. O senhor tem a lamentar que este tenha sido um dos principais critérios adotados pelo presidente da República? Eu não sei se foi isso, Débora. Eu fiquei com a impressão que ele quer manter o voto da população carcerária. Né? Tem a base. Mantém a base. Só que ignorando o direito das vítimas, o anseio da sociedade por segurança. Mas se foi essa a questão política, é mais lamentável ainda. Né? Ali o que aconteceu é um projeto que já vem de tempos, foi relatado na Câmara pelo agora secretário Derrite, lá de São Paulo. No Senado foi relatado pelo senador Flávio e eu contribuí. Acho que contribuí bastante com essa emenda, que é uma emenda que para mim faz sentido, mas também porque a discussão estava um pouco travada e isso foi a forma também de destravar lá no Senado e poder avançar, tanto que a Câmara acabou mantendo. Agora, eu tenho convicção, e isso que tem sido falado no Congresso, que há boas chances do veto cair. Tanto que ele foi aprovado por uma ampla maioria nas duas casas. Eu creio que se o governo fez essa avaliação política, é um tiro no pé. Eu acho que ele quis fazer uma sinalização, muitas vezes, para os grupos de apoio deles, que tem muito essa visão do criminoso como coitadinho, vítima da sociedade, que é uma visão equivocada. Agora, senador, o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, ele fez uma declaração bastante dura em relação ao veto do presidente. Ele disse que o veto mostra o compromisso do presidente Lula com o crime e a bandidagem. O senhor acha que chega a esse ponto? É compromisso apenas eleitoral, digamos assim, com a população carcerária? Que, aliás, eu queria ter a sua opinião sobre isso, essa coisa de preso ter direito a voto, né? Ou não, ou é um tipo de compromisso que talvez tenha nascido lá nos tempos de cárcere? É uma visão ideológica do mundo, no qual predomina a percepção de que o criminoso é a vítima e a sociedade é a culpada. Então, o presidente Lula já falou outras vezes, ao minimizar furtos, por exemplo, de aparelho celular, falando também em medidas de despenalização, eles têm essa visão também contra a criminalização das drogas, né, do tráfico de drogas, e existe uma percepção de pessoas do governo, você já ouviu de pessoas no passado, vou me abster aqui de citar o nome, de que o que tem que ser feito é uma política de desencarceramento. Agora, é inequívoco que isso foi demonstrado durante as eleições, que a população carcerária, ciente disso, tem uma preferência em votar no PT para o cargo do executivo ou do legislativo, esperando esse tratamento mais leniente. O que nós temos que fazer lá como oposição, e a gente é muito cobrado de apresentar, né, medidas, mas assim, quem tem o motor legislativo, de certa maneira, é o próprio governo. Tem condições de movimentar a máquina. A gente tem feito oposição e impedido o pior. E às vezes a gente consegue, né, essa maioria, de ainda avançar, que foi esse caso do projeto de lei que coloca o fim das saidinhas. Então acho que essa visão de mundo equivocado, que tem comprometido o Brasil tanto também no campo internacional, com a adulação de ditadores, com elogios ao Hamas, é uma visão de mundo que, a meu ver, é completamente desfocada da realidade. E aqui não é um punitivismo, não é questão de vingança, o preso tem que ter direitos, a gente tem que acreditar na redenção das pessoas, mas a execução das penas tem que ser alguma coisa séria. E não pode colocar a população nessa vulnerabilidade de pessoas que não estão preparadas para retornar ao convívio social, são colocadas abaciadas em cada feriado, parte não volta e parte comete crimes. O assassino lá do sargento da PM, Roger Dias, a senhora que foi cozinheira que foi assassinada em Campinas, para ficar em dois exemplos mais recentes. Mas essas tragédias se repetem cada um dos feriados. Esses dias, antes de assumir o cargo, desculpa, Thiago, estou atropelando aqui, o secretário nacional de Segurança, prestes a assumir o cargo, né, o atual secretário nacional,
ele disse, ele se declarou favorável à saidinha e disse que, afinal de contas, o número de presos que fogem, né, que não voltam ao presídio depois de concluída a saidinha, é muito pequeno o número, né? É alguma coisa como, enfim, 3.000 presos em São Paulo a cada saidinha. Não é pouca coisa, né? Quando aqui em Brasília são 1.500 presos beneficiados, se considerar ali 2%, 3% que não voltam, é muita gente, é muito bandido na rua, só pelo Estado, né? E de uma vez só, né? Como eu disse, é a baciada. Eu conheço, né? O secretário é uma pessoa qualificada, mas eu acho que ele teve que entrar no jogo do governo, não vai destoar do que vai afirmar, do que entende o ministro, do que entende o governo federal. Espero que, até com a entrada dele no governo, possa ter uma mudança de rumo dentro da gestão da política de segurança, porque até agora nós não temos visto nada. Uma proposta estruturante do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O que nós vimos foi esse período longo aí de recaptura, né, dos presos lá de Mossoró, 60 dias gastando 6 milhões de reais para recapturar algo que nem deviam ter saído. Nunca aconteceu de haver fuga em presídios federais. Eu, como disse, fui corregedor de presídio federal, então foi um precedente muito ruim, demorou muito para recapturar, mas ainda assim, só sobre isso que se fala do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cadê a política de segurança do país? Senador, aproveitando que a gente está conversando um pouco sobre essa relação do governo dentro do Senado, da Câmara, como é que anda isso na prática, assim, no dia a dia? O governo tem procurado mais partidos, o senhor é de um partido que integra, teoricamente, a base de apoio do governo, tem ministérios na esplanada, mas em diversos casos a gente vem conversando com algumas pessoas aqui no nosso podcast e muitos políticos antigos percebem uma diferença de comportamento do presidente, que já não é mais aquele presidente jeitoso, conversador, que sentava com os políticos, etc. E que a relação agora do governo com os parlamentares tem sido muito difícil. Prova disso é a declaração do presidente da Câmara de ontem em relação ao ministro Padilha, incompetente, né, desafeto, etc. Como é que está essa relação na prática, ali no dia a dia? O governo tenta conversar? Eu vejo um governo, eu falei perdido na área de segurança, mas o que a gente vê é um governo focado em arrecadar mais dinheiro via aumento de impostos, eu tenho sido contra, e aparelhando a máquina pública. A obsessão do Lula, por exemplo, arrumar um emprego para o ex-ministro Guido Mantega, até na área privada. Mas assim, não é uma questão pessoal contra o Guido Mantega, mas cadê o projeto de país? Né? A gente não vê um projeto de país estruturado, o que tem levado até um certo esvaziamento da agenda do governo no legislativo. Não tenho visto lá quais são os projetos, afinal de contas, desse governo federal, o que ele está pretendendo pelo país. Como foi aquela visita do presidente da França, o Macron, no Brasil? Ótimas fotos, né? Muita gente ficou envaidecida, porque tem um presidente francês visitando o país. Tem umas fotos esquisitas ali. Não vamos entrar no mérito, né? Ensaio de pré-casamento. No mínimo estranho ali. Mas qual foi o ganho real para o Brasil dessa visita do presidente francês? Ele saiu com um belo contrato, né, para receber aí para os submarinos brasileiros, mas o Mercosul, que é o acordo União Europeia-Mercosul, está travado principalmente por resistência da França lá na União Europeia. Então passa um recado ruim, porque, por exemplo, a Alemanha, a gente sabe que é a favor do acordo, e o presidente francês é terminantemente contra, até publicamente já falou, e ele é recebido com todas as honras, vale para a vaidade do Lula, da primeira-dama e de outras pessoas, mas não tem um projeto de país. Esse que eu acho que é o grande problema. União Brasil é um partido dividido no ponto, né? Tem realmente ministérios ali no governo federal, mas tem mantido a sua independência. Tanto que eu sou oposição e estou no União Brasil, assim como vários dos meus colegas. Eu, sinceramente, creio que a oposição vai crescer dentro do próprio União Brasil com o tempo, porque vai se vendo que o governo não tem um rumo claro.
A minha relação, né, com parlamentares da base é uma relação boa, cordial. Nós conversamos normalmente, dialogamos normalmente, mas hoje a gente não vê um rumo claro para o país norte. Do executivo. Não tem norte. Não, veja, a única coisa, o único norte que eu vejo é o ministro Haddad querendo cobrar mais tributo para o Lula poder gastar mais. Eu tenho pronunciado contra. Eu li esses dias e fiquei preocupado. Vi lá uma notícia de que já alguns governadores dos estados querem aumentar o imposto sobre herança. Tudo bem que é governo estadual, mas isso por quê? Porque ano passado, quando se aprovou aquela proposta de reforma tributária, entre as coisas que colocaram lá, estava a previsão do imposto progressivo sobre heranças. Eu votei contra. É claro que eu acho que a tributação, para ser justa, ela pode ser progressiva, mas num cenário de descontrole fiscal, e está acontecendo também nos estados, em alguns estados, o risco, né, da mão arrecadatória do governo forçar a barra em cima do contribuinte é muito grande. E eu não entendo que isso é saudável hoje para a nossa economia. Até porque a gente sabe onde é que esse dinheiro vai parar, né? Grande parte dele, né, senador? O dinheiro arrecadado dos nossos impostos vai para o bolso de muita gente. E sobre isso, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor está sendo caçado, né, com C cedilha, está sendo perseguido pela sua atuação, sem dúvida nenhuma, na Lava Jato. Uma atuação que orgulhou muito os brasileiros, mas irritou muito os políticos que foram alvo, os políticos ladrões. Alguns deles pararam na cadeia, outros foram descondenados, mas, enfim, permanece a sua obra. Mas é fato que o senhor está sendo, até hoje, perseguido em razão disso. E a gente percebe também que tem uma nova situação de poder aí, né? O Elon Musk, proprietário do antigo Twitter, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes mantém o presidente Lula na coleira. Talvez ele tenha exagerado um pouco, porque ouviu alguém falar, é uma situação semelhante a essa, mas não com essas expressões, em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que descondenou o ex-presidente e viabilizou sua candidatura, parece ter estabelecido ali uma coalizão, digamos assim, né, com o Poder Executivo. Se eu ver dessa maneira, e por essa razão o seu desafio é ainda maior quando o seu caso chegar aqui nas cortes superiores? Não, quanto ao meu caso, como eu disse, eu estou tratando com bastante serenidade, né? Tem muita fofoca, muita maledicência, até a gente tem o direito e os fatos do nosso lado. Claro que a gente sempre preferia não ter um processo, mas a gente vai aguardar o julgamento com serenidade, assim como a gente aguardou lá o do TRE do Paraná. E como o julgamento foi muito explorado, né, midiático, nas televisões e tudo, nos jornais, eu acho que isso também fortaleceu o meu caso. Tanto que o Globo e o Estadão fizeram até editoriais, né, dizendo, até com um pouco de críticas a mim, mas dizendo que não havia nenhuma razão para cassação. O trabalho da Lava Jato, eu tenho um grande orgulho dele, né? Podem mentir o que forem aí. Eu sei basicamente lá o que aconteceu. A gente prendeu o bandido, recuperou o dinheiro roubado e devolveu, principalmente para a vítima, a Petrobras, a vítima principal. E rompeu com uma tradição de impunidade do Brasil. Tenho um grande orgulho disso, mas eu tenho tentado também olhar para frente. Então eu não vou na tribuna do Senado falar sobre o triplex, sobre o sítio de Atibaia, sobre os 6 bilhões que a Petrobras conseguiu recuperar graças à Operação Lava Jato, porque a gente tem que preocupar com as coisas presentes e com as coisas futuras, na sua oposição aí ao governo Lula. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho visto até alguns ministros se pronunciam, até faz tempo, mas recentemente também, acho que até o ministro Barroso falou nisso, que é necessário um certo recolhimento, que é necessário uma diminuição do protagonismo do Supremo Tribunal Federal, até para preservar a instituição. Eu sempre lembro uma frase famosa de um juiz da Suprema Corte americana, que era o Robert Jackson. Ele foi juiz ali na primeira metade do século XX, e ele tinha uma frase lapidar, ele dizia assim, olha, nós estamos sempre certos porque damos a última palavra, mas nós não damos a última palavra
porque estamos sempre certos. Ou seja, é um exercício de autocontenção. Eu acho que isso é importante para a preservação da instituição. Nessa perspectiva, o que existe, e eu fui favorável, votei a favor da PEC 8, lá no Senado Federal, que diminui o espaço para as decisões monocráticas. O tribunal, o colegiado, tem que ser valorizado em detrimento aí das decisões monocráticas, que permite maior ponderação, a formação ali de uma maioria, divergências são salutares. Então eu tenho trabalhado nesse sentido. Mas também não vejo isso como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. O grande problema nosso é que as coisas estão tão polarizadas, né, que tudo parece que tem uma segunda intenção, que tudo parece que é um confronto institucional, e eu tenho uma das minhas visões que eu quero fazer no meu mandato, tenho tentado fazer, mesmo mantendo oposição ao governo Lula, é aquela oposição que é construtiva, que não é uma posição irracional, para a gente tentar diminuir um pouco esse calor, né, da nossa política que está comprometendo a discussão racional das políticas públicas. Agora, por falar em Lava Jato, os críticos da operação falam em excessos. E se tornou um discurso fácil, porque é excesso da Lava Jato para lá, excesso para cá. Eu acho que é uma boa oportunidade do senhor comentar a falta de embasamento dos excessos agora. Qual é a sua avaliação sobre esses comentários? E se me permitir também, um adendo aí a essa pergunta, se de fato foram cometidos excessos na Lava Jato, o que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal? É um excesso também? Eu diria assim, quando se critica a Lava Jatos com base nos excessos, isso é interessante que normalmente não vem acompanhado de uma descrição de quais foram exatamente os excessos. Eu ouvi recentemente um crítico do Lava Jato dizer que um dos excessos foi a prisão lá do André Esteves, né? Só que quando você vai vendo detalhe, quem prendeu foi o Supremo, não foi a Lava Jato lá em Curitiba, a primeira instância. Então, às vezes, tem muita mistificação nisso, e pode ser que tenha sido um excesso, tanto que o Supremo revogou depois essa prisão decretada, a meu ver ela foi prematura, mas não veio lá da primeira instância, veio aqui do Supremo Tribunal Federal. Se a gente for ver os dados objetivos, eu não vi ninguém que tenha sido condenado na Operação Lava Jato que foi depois inocentado no mérito. O que existe foi um revisionismo em cima de formalidades, muitas vezes o Supremo alterando o seu entendimento anterior, mandando o caso para a Justiça Eleitoral que ele não mandava, alterando a competência lá de Curitiba, e criaram essa fantasia da suspeição que não existiu, né? Agora, eu tenho minha consciência tranquila e sei que a Lava Jato, no imaginário das pessoas, representa aquele momento em que o Brasil rompeu a impunidade da grande corrupção. E as pessoas foram lá presas por crimes concretos, né? Desviou dinheiro, milhões foram devolvidos, houve confissões. Então, eu não vejo esses excessos com facilidade, né, em relação a isso. Quanto à questão de excessos atuais, vale a minha observação anterior, né? Eu acho que valeria a pena nós tentarmos diminuir um pouco a temperatura política, e para isso, e não são palavras minhas, o próprio ministro Barroso disse isso esses dias, convém o Supremo, claro que não se recolher no sentido de se apagar, não, de forma nenhuma, uma instituição fundamental para a democracia, mas talvez deixar o protagonismo mais entregue à política. Para o outro lado da rua, da praça. Porque o senador e o deputado não são melhores que os ministros do Supremo, mas nós temos um censor cruel, que pode ser cruel, né? Perdão. Que é o eleitor. Então, a cada 4 anos ou 8 anos, implacável, melhor. Tanto que eu não posso nem falar de crueldade, porque me colocaram, né? me deram mandato, então eu sou muito grato. Mas ele pode simplesmente, insatisfeito com o seu trabalho, dizer, chega, vou colocar outra pessoa. E o ministro Supremo não tem essa possibilidade. Queria fazer uma pergunta, senador, de natureza pessoal. Assim, o que fica muito claro é a imagem que o senhor passa para a sociedade de que tem uma estrutura familiar muito sólida. Que o senhor tem uma mulher que é
uma leoa. Aliás, temos isso em comum aqui, né? Mulheres que são leoas, né? Em defesa da família e tal. Eu queria que o senhor falasse para nós assim, em que nível tudo isso, da Lava Jato até hoje, inclusive essa caçada de que o senhor hoje é vítima, de que maneira tudo isso afetou a sua família, ou não, ou há ali uma blindagem enfim, foi feito de algum trabalho, que você tem filhos pequenos e tal, certamente houve uma preocupação em protegê-los de tudo isso, né? Queria que você falasse sobre isso, sobre essa estrutura familiar, que a imagem que passa de algo muito positivo, muito sólido, e sobre isso, de que maneira tudo isso pode ter afetado essa estrutura familiar. Bem, eu sou casado há 25 anos, né, com a deputada federal Rosângela Moura, ela também foi eleita agora, e de fato, né, ela tem sido uma leoa, porque os desafios têm sido muito grandes. Eu fui juiz criminal por 22 anos e a gente sempre teve casos difíceis, mas a Lava Jato gerou uma exposição gigantesca. Eu já tinha tido um pouco na época do Banestado, caso Banestado, mas foi a Lava Jato. Todos esses holofotes, isso mexe com as pessoas, e os riscos de segurança. Então, no passado, né, foi amplamente divulgado, descoberto esse plano do PCC, que era para cometer um atentado, ou sequestrar mim ou membros da minha família, que foi algo muito pesado. A gente já tinha cuidados com segurança antes, porque a gente sabia desse risco. Como ministro da Justiça, a gente foi para cima do PCC, das lideranças, fez aquele isolamento e adotou outras políticas rigorosas. Então isso gerou um peso muito grande para a família. Em relação aos filhos, a gente, quando eles eram menores, a gente sempre tentou colocar eles numa bolha em relação à parte política. Eu lembro até um episódio, que não era parte política até, mas eu tive um processo com o quadrilha do Fernandinho Miramar, e a gente recebeu proteção policial. Isso foi lá em 2007. E meus filhos eram bem pequenos na época, né? E eu fiquei assim, puxa, como é que eu vou contar? Daí eu lembro que falei para minha filha na época, e para o meu filho, olha, o pai de vocês, como ele tem sido um bom juiz, ele ganhou um prêmio. A gente vai poder andar com motorista por um tempo, né? Então a gente disfarçou a pílula. Anos depois que eu contei para eles, e eles ainda não tinham se ligado de que aquilo era conversa fiada na época, né? Na época da Lava Jato, eu tentei blindá-los também dessas questões de política, e a gente não explora as imagens dele, nós somos muito zelosos, mas mesmo assim, para você ter uma ideia, quando teve essa descoberta do plano do PCC, tinha uma suspeita, tinha dados da minha filha ali também, né, do local onde ela frequentava e tal, e a gente achou que poderia ser uma ideia de sequestrá-la, né? E, poxa, é pesado isso. Então, são coisas que realmente ali foi um momento emocionalmente difícil. É uma pergunta que o Cláudio geralmente faz, né, sobre os efeitos, as consequências de se assumir determinadas bandeiras. E a minha pergunta era justamente sobre essa questão do plano do PCC. Primeiro, acho que perguntar para o senhor se vale a pena continuar na defesa dessas bandeiras, combate ao crime, combate à corrupção, e depois pedir para o senhor esclarecer alguns pontos, né, dessas ameaças, como é que vocês tomaram conhecimento, como é que foi todo esse processo ali com a sua equipe, com a sua família. Desde a época do Ministério da Justiça, que a gente adotou uma política muito severa dentro da lei, né, em relação às organizações criminosas, a gente controlou aquela crise de segurança no Ceará, a gente transferiu as lideranças do PCC para presídios federais de segurança máxima. Quando foram descobertos planos de fuga, a gente botou uma GLO, botou um tanque aqui na frente do presídio federal de segurança. Foi capturado o número 2 do PCC em Moçambique, nós conseguimos a expulsão dele. Aprovamos a lei que chama Lei do Confisco Alargado, que permite o confisco de todo o patrimônio de um criminoso profissional, dedicado ao tráfico de drogas. Então fizemos uma série de medidas, a meu ver, importantíssimas, e nós sabíamos que com isso a gente tinha um risco de sofrer alguma retaliação. Então eu saí do Ministério da Justiça, a gente ficou com alguma proteção, depois eu fui aos Estados Unidos, né, fui trabalhar um tempo no setor privado, lá não via risco de segurança. Aí quando a gente voltou, daí a gente entendeu, não precisa de
de segurança, eu fui para a campanha eleitoral com segurança, até foi uma das questões que, a meu ver, de absoluta crueldade dos autores da ação impugnarem, né, nossos gastos, dizendo que foi abuso de poder econômico porque a gente gastou com segurança. E agora a gente tem a proteção, né, decorrente da condição de senador. A gente não entra, evidentemente, em detalhes, mas esse plano nos foi revelado em janeiro ainda do ano passado, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que eles tinham chegado a conhecimento deles. Aí foi montada uma investigação. Elogia-se aqui a Polícia Federal, que fez um excelente trabalho, e desmantelou a célula que estava encarregada de fazer o trabalho. Hoje os indivíduos lá estão presos, estão respondendo, mas nós continuamos, evidentemente, com as cautelas, com salvaguardas. E vale a pena, senador? Olha, essa é uma pergunta complicada, porque, veja, a própria Operação Lava Jato, o pessoal às vezes acha que tinha um plano inicial e que, né, desde o primeiro dia a gente sabia que ia chegar no Lula. Não, ninguém teve uma ideia dessa. Uma surpresa, né? As coisas foram acontecendo, né? Foi uma bola de neve. As coisas foram simplesmente acontecendo. Mas assim, o senhor tem algum motivo? Tem muita gente que diz que não guarda nenhum tipo de sentimento de arrependimento. O senhor se arrepende de alguma coisa, de ter feito ou não ter feito alguma coisa? Ou, como, por exemplo, abandonar a magistratura para entrar na carreira política, alguma coisa assim? Há algum motivo de arrependimento? Não, eu creio que tomei a melhor decisão dadas as circunstâncias da época. Claro que quando se tem adiante, né, no futuro, e se sabem de outros fatos, poderia até ter sido decidido diferente. Mas naquele momento eu achei que era um passo importante para tentar construir uma política aqui em Brasília de prosseguimento ao fortalecimento do combate à corrupção, mas também na área da segurança pública, que a gente sentia que naquela época já deixava bastante a desejar. Então não me arrependo, né, de ter feito isso, assim como entendi que vir agora para a carreira política foi um passo necessário, né? E vejo que colegas que tiveram um papel relevante na própria magistratura, na Operação Lava Jato, vários hoje estão sofrendo processos, né? Processos, a meu ver, que não são razoáveis, processos que também representam uma espécie de tentativa dos seus autores de retaliação. Então foi uma necessidade de se levar também essa luta adiante. Claro que se preservar, mas também continuar o trabalho, né? Eu acho que é importante isso. A gente tem que endurecer leis lá, embora seja também um pouco arriscado, dependendo de um país polarizado, mas eu acho que é nosso dever também como parlamentar fazer o que a gente acha certo. Eu queria saber, senador, a discussão em torno do foro privilegiado também, que a gente vem ouvindo por parte de parlamentares da oposição, que essa vai ser a principal frente na estratégia de combater o governo e eventuais desmandos do Supremo. Combater o fim do foro privilegiado. E, enquanto isso, no Supremo, a ideia é outra. Expansão, aumentar o foro. Como é que o senhor vê eu abro mão do meu com tranquilidade. Mas aqui eu tenho uma coerência histórica. Eu sempre fui contra o foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. Inclusive, se pegar falas minhas da época do ministério, falas minhas da época de juiz, eu sempre entendi que ele é um privilégio não republicano. Não se justifica esse tratamento diferenciado em relação aos parlamentares. E o grande problema, e existe essa questão também, que o rigor às vezes muda de endereço, né? Então hoje alguns têm receio do Supremo, como antes alguns tinham receio lá da 13ª Vara de Curitiba. Então a gente definir esses casos com base na circunstância do momento acaba sendo uma armadilha. Eu acho que era melhor decidir essas questões por por princípio, né? Olha, é melhor igualdade, não há, a meu ver, justificativa até porque o parlamentar processado na primeira instância, ele vai ter vários recursos, então não é assim que, está sujeito a um arbítrio, está sujeito a um arbítrio em todas as instâncias, é possível, não tem uma instituição da justiça que seja perfeita, assim como não tem nenhuma instituição perfeita. Então, nesse caso, eu prefiro manter a minha coerência,
né? Se precisar votar pelo fim do foro privilegiado, se chegar a esse ponto, eu voto a favor do fim, né? Independentemente da circunstância atual. Porque, como eu disse, o rigor muda de endereço. Eu ouvi uma interpretação sobre essa decisão do Supremo, já a maioria formada, né, que estende o foro, o privilégio de função, o foro privilegiado, para toda a vida, né, do atual parlamentar e que vier a exercer as funções de senador ou deputado. A interpretação que eu ouvi é que essa foi uma resposta do Supremo ao Senado Federal com os projetos em curso, inclusive o de restringir decisões monocráticas ou as ameaças de processos de impeachment contra ministros do Supremo, ou mesmo a CPI do abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, com essa decisão, ela cria uma espécie de espada de Damocles para manter sobre a cabeça dos senadores, né? Ou seja, qualquer multa de trânsito, né, não precisa nem ser nada muito grave, enfim, mas qualquer coisa, qualquer demanda judicial envolvendo o parlamentar, ele vai ficar sempre sob a mira do Supremo Tribunal Federal. O senhor compartilha dessa impressão, dessa interpretação? Olha, eu não sei exatamente os motivos ali que levaram o Supremo a proferir, a alterar a jurisprudência, né, que ele tinha fixado em 2018. Talvez nesse clima polarizado, o que nós precisamos ter é um pouquinho respeito às funções institucionais. Então, o voto do parlamentar, ele não pode ser criminalizado a favor de um projeto ou contra, independentemente se você goste ou não goste do projeto. Assim como também, tá, as decisões judiciais não podem ser criminalizadas. Teve aquela discussão da lei do abuso de poder, abuso de autoridade. Sim. Eu era contra aquela lei lá. Assim como também, tá, as decisões judiciais não podem ser criminalizadas. Teve aquela discussão da lei do abuso de poder, abuso de autoridade. Sim. Eu era contra aquela lei lá, achei que era uma tentativa de restringir as investigações contra a corrupção, mas nós conseguimos colocar lá uma norma que prevê, né, que não constitui abuso de autoridade a divergência na interpretação da lei e a divergência na avaliação dos fatos. O que é uma coisa óbvia de dizer, porque a gente não pode criminalizar a jurisprudência também ou as decisões judiciais. Mas concomitantemente também não podemos criminalizar os votos, né? O parlamentar tem imunidade por seus votos e também por sua palavra. Então, a meu ver, é um momento que a gente precisa respeitar as instituições, delas exercerem as suas funções, sem que uma busque a criminalização da atuação da outra. E isso não tem nada a ver com criminalização da política, que o pessoal muitas vezes de maneira hipócrita dizia, né? Porque na Lava Jato, não, receber suborno não é política. É política, né? É crime. Exato. Agora, as decisões políticas dos parlamentares não podem ser criminalizadas, assim como as decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, monocráticas ou não, também não podem ser criminalizadas. Tem até o patrono do Senado, né, o Rui Barbosa, o busto lá que impera no Senado, escreveu um dos mais brilhantes trabalhos da nossa história, que é o júri e a independência da magistratura, na qual ele argumenta lá, não pode ter crime de hermenêutica. Se você tem crime de hermenêutica, você acaba com a liberdade do juiz, com a independência do juiz. E a gente precisa de juízes independentes e vinculados à lei, que são uma garantia da liberdade. Sei que hoje as pessoas estão muito críticas em relação ao judiciário, e não tiro a parcela de razão, mas o fato é que a gente precisa ter juízes independentes e vinculados à lei. Então, nessa discussão Supremo, Senado, eu acho que é importante que ambos os poderes, né, reduzam a tensão, respeitando as atribuições de um e outro. O senhor já definiu qual será a sua posição sobre uma PEC que tramita, protocolada pelo senador Jorge Seife, para limitar a presença da Polícia Federal dentro do Congresso? Eu vi essa
Proposta, eu não sei se eu assinei, porque às vezes a gente assina algumas propostas para permitir o trâmite e sem prejuízo do mérito, né? O apoiamento da discussão. Confesso que não me lembro propriamente se assinei ou não, mas nós temos muitas vezes que tomar cuidado com os problemas circunstanciais, né, em relação a esses temas. A gente vê uma preocupação grande, sim, isso eu concordo, com a questão da imunidade parlamentar material. Processos, por exemplo, por crimes contra a honra, contra parlamentares, que, a meu ver, não fazem sentido. A Constituição é clara que o parlamentar não responde por aquilo que ele fala no exercício da sua função. Pode até dizer assim que alguns se excedem, mas o excesso faz parte da atividade parlamentar. Se a gente for examinar a história da nossa Constituição, já houve época que no texto constitucional dizia que a imunidade material não abrangia calúnia e difamação. O texto atual suprimiu isso. Então, em tese, o parlamentar, não que ele deva caluniar, não que ele deva difamar, mas em tese está dentro Ele pode. Da liberdade parlamentar, da imunidade parlamentar. Então, está havendo, ao meu ver, uma redução do espaço do parlamento. Isso é ruim porque o parlamento, o senador, o deputado, ele não está falando exatamente só por si, ele está falando pelo seu eleitor. E se ele não tiver, por exemplo, a possibilidade de chamar um político de ladrão, de corrupto, só pode falar isso quando tem trânsito em julgado da decisão condenatória? Não, peraí. Né? Casos de denúncia de corrupção têm que ser feitos. E a crítica, né, tem que ser feita. Eu tento evitar, né, excessos. Eu sempre fui contra ofensas pessoais de lado a lado, mas é inequívoco, a meu ver, que a imunidade parlamentar, se a gente for fazer uma interpretação histórica da Constituição, compreende até mesmo calúnia e difamação, não que deve ser feito, mas compreende isso, e é necessário que o debate parlamentar seja sem restrições, que ele seja aberto. Então, há um ponto aí de preocupação, se a pretexto, né, de preservar alguma questão, como diz, de democracia, não se está indo num excesso do outro lado, e instrumentos importantíssimos para o debate democrático cerceados. Eu acho que é importante também, senador, a gente fazer uma reflexão. Mesmo com esses mecanismos de enfrentamento diante desse jogo que se vê hoje na relação entre as instituições, a gente percebe uma crítica contínua ao papel do Senado, ao presidente Rodrigo Pacheco, mesmo que vocês votem o fim das saidinhas, mesmo que vocês estejam ali discutindo a PEC antidrogas, a sociedade continua com uma expectativa muito alta em relação ao Senado. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento? O Senado vai conseguir recuperar essa credibilidade da população? Pacheco não é ensaboado demais, não. O senador Pacheco fez alguns movimentos importantes, né? Então, por exemplo, a própria questão do projeto do fim das saidinhas foi votado, mesmo havendo resistência do governo federal, mas foi votado na casa porque o Pacheco pautou. Então ele concordava com o projeto e pautou, porque para o governo ele às vezes não tem coragem de votar contra, né, os parlamentares da base, mas evitar que ele seja pautado, essa é uma manobra de bastidores que deixa menos impressão digital. Então ele foi corajoso e contrariou o governo e colocou o projeto em pauta e foi aprovado. A PEC 8, né, que gerou uma enorme turbulência com o Supremo Tribunal Federal, também o Pacheco, né, o senador Pacheco, que pautou. No fundo, ele é presidente da casa e ele reflete um pouco a questão da maioria. Existe uma maioria hoje que faz parte da base do governo. Então ele tem que respeitar essa maioria como presidente da casa também. Eu estou na oposição, eu até desejaria que algumas coisas ali pudessem ser diferentes, alguns projetos e tal, mas é inequívoco o mérito dele ter pautado os projetos que são importantes
mas que geraram certa tensão tanto com o governo como com o Supremo Tribunal Federal. Senador, a gente já está chegando no final do nosso horário também. Queria perguntar, para encerrar, planos para as próximas eleições. O senhor tem algum? Eu estou focado no meu mandato, né, nos meus projetos. Eu tenho me dedicado muito a esses temas da segurança pública. A gente está discutindo agora lá, por exemplo, as audiências de custódia, né, que acabam se tornando também uma porta giratória para criminosos. São um importante instrumento. O contato do preso com o juiz não é um problema. O problema tem sido a liberação de praticamente 45% desses presos e pessoas muitas vezes que não deveriam ser liberadas, que oferecem algum risco. Mas nós temos outras questões lá também em pauta e meu papel é de fazer oposição a essa política econômica do governo que é ruim. Parte internacional também, eu chamei a Maria Corina Machado para participar de uma audiência, infelizmente virtual, porque na ditadura ela não pode deixar o país, a Venezuela, uma história muito triste. Mas eu que acabei convidando ela, que tinha contato, já conhecia, e nós fizemos essa audiência. Então, estou focado no meu mandato. E em 2026, talvez a gente se candidate quem sabe, o governo do Paraná, mas ainda é muito cedo para fazer esse tipo de avaliação, né, de definição. Vai depender muito do cenário político daquele momento. E eu tenho certeza que, se eu me dedicar ao trabalho do Senado, é a melhor forma para me projetar na política, para um eventual outro mandato. Mas se eu ficar 8 anos no Senado também, eu estou satisfeito, porque é uma grande honra poder representar a população do Paraná no Senado Federal. Maravilha. Senador, muito obrigado pela presença e volte sempre. Muito obrigado, Thiago, Débora, Cláudio, um grande prazer.